Oi, pronto. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos. Oi, Francisco. Que bom que tu entrou, eu vi que tu tá pedindo o link. E assim, é, essa, essa gravação da minha disciplina é diferente. Fica tipo numa aba do chat, né? Aí eu não sei como é que faz. Porque tem uns que pedem, né? Fala que é pela área de trabalho e tudo, mas eu espero que vocês estejam conseguindo acessar as demais aulas. Eu consigo ver, mas eu já sei o que que é, porque tem alunos que se matricularam depois, aí tipo, só consegue ver da data de matrícula em diante. Mas o material tá tudo aí, tá, gente? Se for, tiver o meu alcance, eu não sei se eu consigo replicar, assim, reencaminhar. Se vocês conseguirem, assim, repassar isso para os demais colegas de vocês, façam, tá, gente? E, bem, para conversar sobre ponte, bora conversar sobre disciplinas, tá, gente? Sobre a nossa disciplina de ponte. O material já está compartilhado com vocês, tá? Um novo material, que é ações permanentes, variáveis, solicitações no geral, tá? Só que tem um tópico que eu quero terminar com vocês hoje, tá, gente? Que são partes de uma ponte, que é parte da mesoestrutura, que eu quero fechar com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem um. Deixa eu ver. Aula 28/3. É isso aqui. Pronto. Pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Tá gravando, já tá gravando. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa. Sobre o que eu quero falar com vocês hoje, tá? Aqui eu tenho essa imagem da aula passada, tá, gente? Tá? Boa noite, aula. Tem essa imagem aqui, tá? Da aula passada, que eu falei com vocês sobre partes de uma ponte. E eu falei para vocês que, assim, não adianta nada a gente começar a calcular, a fazer assim, fazer várias coisas, se tu não consegue entender o que é a parte de uma ponte. Esse é o mais trivial, assim, de todo. Assim, o meu objetivo vai cair na V1, esse conteúdo que a gente está passando aqui. Eu estou passando elementos, dados necessários de projeto, isso tudo são itens fundamentais para te ter o entendimento da disciplina, tá? Então, assim, eu tenho aqui os vãos que a gente fala, tá? Aqui eu tenho um pilar. Esse pilar, eu falo que a altura livre é a altura do nível d'água até aqui, ó, o final do tabuleiro. A altura de construção, a gente fala que é a altura da laje. E o vão livre é o distanciamento entre um apoio e outro, tá? Então, aqui, gente, eu tenho a imagem, o desenho técnico de uma ponte. Mais especificamente, eu tenho aqui, esse aqui é depois. Mais especificamente, eu tenho esse material aqui. Cadê, gente? Não, não é. Aqui, mesoestrutura de uma ponte. Tá aqui. Aqui, eu tenho, primeiro, essa imagem, que é a mesma lá da outra. Eu tenho um vão, onde eu tenho uma medida de eixo a eixo, tá? Vocês que vão fazer a especialização em engenharia estrutural. Isso é de grande, grande, grande valia, tá? Então, eu considero a altura útil
do nível d'água até a base do tabuleiro, tá? Eu tenho essa medida aqui e aqui. Eu tenho uma consideração de vão entre um eixo e outro eixo de pilares, tá? Aí eu falo assim, respeitar as dimensões em planta. Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho uma planta de uma ponte, tá? Aqui eu tenho as medidas, que são as escalas, tá? E tudo isso está esquematizado. Eu tenho a planta de detalhamento. A planta de detalhamento, ela muitas das vezes ela mostra você tem que atentar muito à questão de nota de rodapé, uma especificação técnica, um caderno, tudo isso vai te guiar, assim, porque você está finalizando o curso de bacharel em engenharia civil, tu tem que ter uma leitura bacana de projeto, tu tem que ler projeto e compreender. A questão do dimensionamento, tu vai fazer uma especialização para depois aprimorar, tá? Mas assim, desde o início do curso até agora, é dimensionamento de estrutura de concreto armado, tá? E realizar os cálculos assim, de uma forma assim, a máquina, né? O entendimento, a conceituação, tudo vai partir de ti e do teu embasamento de estudos aqui da graduação e em diante, tá? Então, aqui eu tenho aqui a imagem aqui, tá? Como eu sempre falo para vocês, quando é questão de projeto, você não tem que tirar nada da tua cabeça, tu não tem que adivinhar nada, tá? Tudo tem que estar detalhado e tem que estar escrito em projeto, tá? Então, aqui eu tenho classificação dos pilares. Os pilares eles podem ser isolados ou associados. Aqui o desenho, como você está vendo aqui, olha. Se tu for lá, nos outros slides, tu vai ver isso. Tu vai ver que eu tenho, em alguns momentos, o pilar associado, o pilar isolado. Então, eu tenho todos esses tipos, tá? Aí aqui obras estreitas, passarela, que é o isolado, como você está vendo ali. Obras largas, que é tipo lâmina que fala, tá? Que é o mais espesso, ele tem uma robustez. Obras largas, lâmina. Essa estrutura de concreto armado, ela serve como se fosse uma parede pilar mesmo. Tenho que ter uma estrutura que possa suportar aquela solicitação do elevador. A mesma coisa acontece com os pilares, tá? Então, onde eu tenho essa classificação dos pilares, que são as obras largas, que são as lâminas, eu tenho esse desenho aqui, olha, pilares com estrutura formadas por lâminas, tá? Sobre ruas, olha, pilares de ponta esconsa. A gente fala que eu tenho linear, quando o ângulo é de 90 graus, eu falo que eu tenho a ponte, a geometria do tipo esconsa, quando ela é assim, sabe, inclinada, assim. Sob ruas, interferir o mínimo possível na visibilidade do tráfego inferior. O tráfego inferior é esse tráfego aqui, o que a gente chama do tráfego do primeiro nível. E aqui a ponte, eu falo do tráfego do segundo nível, tá? Aqui eu tenho
Também aqui uma ponte estaiada, tá? Aí ela tem aquela similaridade com aquela ponte em pence, que são em arcos, tá? E eu tenho tem essa contribuição a estaiada por conta disso, dela não sobrecarregar a paisagem, de forma que eu possa visualizar outros níveis, tá? Então eu tenho essa designação. Olha, gente, a ponte Esconsa, olha. Essa ponte Esconsa não é, eu decidi fazer. Não, foi uma tomada de decisão, foi necessário ela ter uma geometria dessa forma, a Esconsa. Então, aqui, olha aqui, gente. Aqui começa aqui, olha, termina aqui. Olha aqui, gente, o encontro que a gente fala, olha. Mas isso aqui estão fazendo ainda. Ele não pode ficar assim, gente. Tem que colocar uma cortina atirantada aí, tem que colocar aquelas placas de concreto de forma que dê uma segurada. Ou aqui em São Paulo, tipo, os taludes, eles são mais inclinados e a gente põe aquele capil, branquiária, como uma forma de segurar, tá? Para evitar a segregação, esse caimento de solo, tá? A pista inferior com uma determinada esconsidade, é preferível que os pilares estejam dispostos de forma esconsa, tá? Então, está dizendo, se a obra cruzar a pista inferior com uma determinada esconsidade, é preferível que os pilares estejam dispostos de forma esconsa. Então, assim, o que que a gente verifica aí dessa questão da esconsidade? É quando eu não tenho uma linearidade, é quando o desenho da via ela já tem essa não linearidade. Então, assim, meu segundo nível ele é preferível que tenha essa esconsidade, tá? Para uma questão de visualização de nível mesmo, tá? Então, eu tenho essa geometria, eu tenho esse desenho, tá? Aqui, gente, como eu falei para vocês, assim, como vai ser a nossa aula de hoje? A gente está falando de mesoestrutura, tá? A gente está falando de mesoestrutura. É, é uma aula em que eu coloco os estudos de caso, tá? Esse material ele já fica com vocês, tá? Como uma forma de um aproveitamento melhor da disciplina. Eu coloco uma semana antes, eu tenho toda uma preocupação, justamente para vocês darem uma estudada, gente. Ah, professora, eu não tenho tempo para nada, trabalho. Mas meia hora, 40 minutos, no horário do teu almoço, um final de semana. É assim, faz parte da vida, essa correria de trabalhar, estudar e tem que a questão do exercício físico, da academia, tu tem que dar o certo, tu tem que fazer toda essa organização mesmo, que é assim mesmo, gente, a vida é assim, faz parte, tá? Aí, e assim, esse material, assim, eu sempre coloco assim, bem resumidinho, mas certeiro, que tenha umas informações certeiras, de forma que tu vá utilizar, tu vá olhar, onde é que eu vou aplicar? Não, eu já apliquei isso. Aí, aqui eu coloco algumas observações, tá dizendo, se a obra cruza uma pista inferior com uma determinada viscosidade, e está dizendo que aqui a pista de baixo, ela não é tão linear, a topografia dela tem algumas curvas. Então, assim, é preferível que os pilares da ponte já seja projetado de uma forma esconsa, que é uma forma inclinada, torta mesmo, tá, gente? Então, assim, essa ponte ela está em execução. E assim, tem esse material de hoje, tem um material que é dados necessários de projeto, que é o estudo de caso também, e no final eu vou falar do gabaritozinho daquele exercício, tá? Então, assim, lembrando que tudo isso, gente, assim, já faz parte de uma revisão, já está direcionando vocês para ver não só ver final de abril, o tempo passa muito, muito, muito rápido mesmo,
Nossa, como passa rápido. Então, assim, tudo para vocês, assim, que vocês vão ver assim, na vida de vocês. E isso aqui é um estudo de caso, tá? Isso aqui tudo faz parte do nosso, de um componente assim mais prático. Esse e o material que tu vai ver daqui a pouco, tá? Então, aqui, olha, mesoestrutura, a gente está falando da meso, que são os pilares. Está dizendo pilares próximos à pista de rolamento. Os pilares próximos à pista de rolamento, gente, principalmente, principalmente se a pista não estiver tão iluminada. E, assim, ele tem como principal característica, esses pilares, é resistir choque de veículos. É por isso que ele já tem que ter essa margem de segurança. Ele já tem que ter essa previsão na área da seção transversal dele, tá? Então, aqui, eu tenho aqui as ferrovias, que são os pilares longe do tráfego, tá? As ferrovias, os pilares têm que estar longe. Então, assim, uma coisa não elas devem evitar pilar no leito do rio, interferência no fluxo de água e passagem de embarcações, tá, gente? Esse A apareceu aí, tá dizendo pontes, evitar pilar no leito do rio, interferência do fluxo de água e passagem de embarcações. E os dolfins são proteção contra choques de embarcações. O que significa isso? Vou explicar para ti. Primeiro, eu tenho aqui esse pilar aqui que está. Ele é um pilar de uma ponte ferroviária. Por quê? Porque eu estou vendo dormente, eu estou vendo uma estrutura de ferro ali, sabe? E esse pilar, ele é um pilar meio que diferenciado, né, gente? Ele é um pilar em que embaixo ele é mais espesso, sabe? Ele já tem um cobrimento, ele já tem uma proteção contra o choque de veículos, da mesma forma como aquele outro pilar. Olha, gente, tu vai olhar esses pilares, tu vai pensar assim, é uma arquitetura assim para é algo relacionado ao paisagismo. Não, gente. Ele foi criado para esse fim. Ele é um pilar que ele está localizado numa região de trânsito intenso. Então, assim, como margem de segurança, eu tenho que prever que ele vai ter que aguentar constantemente choque de veículos, que são os acidentes. Trazendo isso para obras marítimas, assim, acho assim, gente, na região norte, tipo, eu falo assim muitas vezes coisas da região norte, porque assim, eu trabalhei muito tempo lá, gente, Belém, aí Macapá, aí eu vim um tempo para o Rio de Janeiro, aí depois voltei, aí agora eu vim para São Paulo, tudo por conta desses serviços assim, relacionados à engenharia, projeto, execução de obra, sabe? Formei em 2012, então tem uma, uma trajetória aí, sabe? E assim, tem a ponte da alça viária, gente, ela, o desenho dela, a geometria dela do pilar, é dessa forma aqui. Tu via nela, tu pensava, é o bloco, porque a embarcação vinha e batia nela, gente. Vinha e batia nela. Era uma ponte que ela já estava comprometida. E assim, a colisão de embarcações, de balsa nela era tão grande que chegou um tempo que ela cedeu, que ela recalcou. E aí aí teve esse cuidado, ficou interrompido e tudo, porque balsa e embarcação batia nela direto. E assim, muitos anos também, assim, recebendo essa colisão. Olha, gente, aí tá dizendo assim, olha, essa estrutura aqui, olha. Essa estrutura aqui é uma estrutura de proteção, olha. Olha. Aqui, olha aqui, gente, que bonito. Olha, essa aqui é mais bonita ainda, olha.
que já vem com a sinalização, olha, sinalização aqui. É a proteção dos pilares que a gente fala. E está dizendo, em águas mais profundas, é impraticável a utilização de dolfins. Isso aqui é o dolfim, a gente fala que é proteção, os dolfins. Muitas das vezes, os dolfins, eles são de pedra, assim, de agregado, assim, eles têm essa função de proteção, para não ficar assim, só o pilar mais espesso, solto, tá? Em águas mais profundas, é impraticável a utilização de dolfins. Eles têm um alto custo e teriam dimensões que reduziriam o vão da passagem da embarcação. A solução de sistema flutuante se apresenta como a mais vantajosa técnica economicamente. Olha, gente, tipo flutuante. Isso aqui é flutuante. Isso aqui, gente, parece que tem uma designação de metal, assim, é. E aqui é bloco de concreto, assim, vazado, assim. Eles fazem tipo uma lajezinha suspensa e põem ele, assim, como proteção, olha. Quando vem a embarcação, vai bater. Pode rachar, pode trincar, pode, mas assim, tem que evitar chegar até aqui, olha. Tem que proteger o pilar, tá? Pronto. Aí aqui, vencer apenas um vão biapoiado. Então, a, eu tenho aqui a fundação, tá? Não tem o balanço aqui no caso, aqui eu estou vendo as longarinas, as transversinas, as cortinas, que faz parte da infra, o aparelho de apoio, a travessa, tem um desenho aqui, tá? E aqui eu coloquei aqui uma observação também, olha. Deve ser capaz de permitir a deformação livre da estrutura, devido não só à variação de temperatura. Gente, quente, muito quente, então, assim, o material dilata mesmo. Também a retração do concreto e a deformação devido ao contato. Aqui, novamente, que o desenho, aqui está dizendo que tem com o balanço, tá? O que é esse com e sem balanço? Assim, o sem balanço, gente, tu vê uma geometria mais reta, mais lisa, mais limpa. Aí aqui não, aqui com balanço eu tenho tipo uma espécie de reforço, entendeu? Uma espécie de reforço. Aí, assim, critério, gente, dimensionamento. Essa ponte, ela precisa ter esse reforço todo. Qual é a solicitação de veículo? O que é? Qual é a demanda? Então, para isso, eu faço o dimensionamento, tá? Que é a solicitação. Vários vãos, olha, gente, lembra que eu mostrei para vocês na para eles isso. Tá aqui, olha. Vocês já viram, gente, isso? Que eu falei, às vezes eles colocam uma coisa de metálica, às vezes perde, às vezes fica. Isso aqui tá intacto, tá bonitinho, gente. Isso aqui acabou de colocar, assim, entendeu? Aí, olha aqui, a junta de lotação, olha. Aí está dizendo assim, diferentes etapas de construção. Junta de dilatação é na superestrutura. Aí eu já não estou falando mais de meso que pilares, eu estou falando da superestrutura, tá? Comportamento diferente dos tabuleiros. Gente, estão na movimentação, dilatação térmica, deslocamentos, que são os esforços horizontais. Eles vão assim, ó, tá? Aí, tá, vários vãos, aí eu tenho aqui. Olha aí, gente, o tapa-junta. A borracha, olha. Tipo, aqui, eles falou que tipo, é uma massa vedante, que fala lápis polimérico. É tipo uma massa vedante, tá?
Aqui junta elástica expansível, porque ela vai, conforme vai tendo a movimentação para lá, para cá, a tendência é ela estirar e acoplar mais, tá? Abertura, espaço entre os tabuleiros, adesivo epoxicídico, que é a cola, epoxicola. E o epóxi ele é muito utilizado em concreto, por isso que concreto e revestimento betuminoso com concreto, né? Então, bora aplicar o adesivo epoxídico, tá? Abertura, espaço entre os tabuleiros. Aí é isso. Esse aqui é só um slide de imagens, tá? Mas eu tenho um slide, que é o nosso slide da aula de hoje. Isso aqui é porque eu fiquei intrigada. Eu falei, não, eu tenho que mostrar umas fotos, eu tenho que mostrar mais imagens, que é o nosso estudo de caso, tá? Então, assim, elementos da ponte é o que a gente está tratando, né? Eu tenho os pilares eles são de diversos tipos, de diversas formas, isso vai depender do dimensionamento de cada um, tá? Aí aqui eu tenho aqui pilares de ponte concha, olha aqui. Eu faço a aplicação de uma ponte concha com o objetivo de uma melhora de visibilidade do tráfego, como um todo, tá? Aqui eu tenho construção, eu tenho aqui o nível inferior, o tráfego no nível inferior intenso. Essa ponte aqui, ela é uma opção de saída de porta de entrada, eu tenho proteção desses pilares, que eu tenho a área da base da seção mais espessa, tá? E aqui eu tenho aqui alguns reforços que a gente fala, tá? Aqui juntas, reforço, tá? Olha aqui, gente, tão bonito aqui essas juntas, né? Aqui, olha, metálicas, olha aqui. E aqui, olha, que eu queria mostrar para vocês. Olha, eu falei, gente, lembra que tem uma borrachinha preta e tal? A colagem, tá? Isso aqui já tá contigo, tá, gente? Isso aqui não é meu, isso aqui é de você, já tá aí contigo, tá? Então, deixa aí outra coisa. Tenho. Cadê, gente? Não. É o dia 28. Tem esse aqui para mostrar para vocês. Olha. Aqui, então, isso aqui, gente, é um desfecho da unidade 1, que são conceitos iniciais dados necessários para projeto. Então, aqui eu tenho aqui a parte da ponte que você está vendo. Aqui eu tenho as estátuas. Aqui eu tenho os pilares. Aqui, no caso, eu posso considerar que eu tenho um balanço aqui. Aí eu posso indicar uma longarina, uma transversina. E a super. Essa, aí essa ponte, que se eu não me engano, é ponte sobre o Rio Moju. Apareceu esse caminhão aí da Heineken, mas foi coincidência, tá, gente? Fui tirar, ver como persegue essas coisas, né? Aqui, pois é, eu também achei, e foi assim, tipo, uma coincidência, você sabe? Ficou legal a foto. Olha, gente, dados necessários para projeto. Isso aqui é um desfechozinho, tá? Mostrei para ti elemento de ponte, conversei contigo sobre todos esses detalhes, conversei contigo. Só que agora, como eu falei, tem a parte do nosso estudo de caso, que é projeto.
tá? Primeira situação da ponte é assim, a ponte ela é constante num projeto geométrico de estradas, por exemplo, tá, gente? A primeira experiência que eu tive com ponte, assim, com construção de ponte, eu não cheguei a participar dessa construção de ponte, mas assim, eu participei do projeto que foi a abertura da rodovia Iamada em Belém. Assim, como eu falei para vocês, assim, quem é de Belém sabe, tinha Almirante Barroso e é 1º de dezembro. A saída da 1º de dezembro eu batia no Almirante Barroso. E o engarrafamento em Belém sempre foi ruim, né? Mas estava num nível assim, muito, muito ruim, gente. Assim, o carro não andava. E assim, Belém precisa de uma porta de saída. Porque assim, Belém é capital e os municípios conurbados era, era Ananindeua, Abednego, motivação é atender essa demanda e vai gerar uma receita para o Estado. Por quê? Porque são polos industriais, tem impostos, tinha toda uma dinâmica econômica que circula aí, tá? Tem um grupo de WhatsApp, mas só que eu não, só que assim, vocês criaram, tá? E o grupo de WhatsApp de vocês, tá? Aí, gente, aí e tá, bora implantar uma rodovia ali. Dentro da rodovia era uma mata, era uma região totalmente preservada. Até então, construir uma rodovia dentro do Parque do Utinga, que era a maior reserva ambiental de Belém, era assim, era algo totalmente fora de cogitação. Só que assim era realizar um dano ambiental, que era colocar uma estrada no meio do parque ambiental, em detrimento do benefício de milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, assim, bora abrir a mata. Aí abriu a mata e nessa mata tinha dois canais, dois lagos, que é o Lago Bolonha e o Lago Água Preta. Aí foi a primeira experiência que eu tive assim com um projeto, né, essa elaboração. Só que eu não cheguei a acompanhar, se bem que eu queria muito, gente. Foi quando eu tive que me mudar e tudo, por questões familiares, por uma questão de um novo emprego, por vários elementos. Aí, sobre projeto, finalidade da ponte, elemento geométrico da estrada e carga da estrada, da rodovia. Tá, gente? Isso aí foi coisa antiga. Colocação de uma ponte, peculiares inerentes a cada caso, normas gerais. Menor custo da obra, condições de boa fundação, não interferir no regime líquido. O que, que é, gente? As nascentes, é o caminho da água, caminho da água, tá? Porque o caminho da água já foi muito prejudicado. O que antes ali era uma natureza, a chuva vinha e a copa das árvores absorvia essa água e por sua vez levava para o solo, hoje em dia vai ser tudo jogado na pista. Então, tem que ter um eficiente projeto de drenagem para, por sua vez, ter esses dois componentes, que é a microdrenagem e a macrodrenagem, para levar a água da chuva para esses lagos. Então, por isso que fala, não interferir no regime líquido, tá? Uma das grandes causas assim, tá? Dentre diversas, assim, de um desastre, de uma falta de sucesso num projeto de estrada, é um projeto de drenagem ineficiente, tá? Necessidade. Levantamentos topográficos, levantamentos hidrológicos, levantamentos geotécnicos e levantamentos acessórios, tá? Então, eu tenho todas essas necessidades, tá? Principal fases do projeto. O projeto de uma ponte é conjunto de estudos, cálculos
e gráficos que permitem definir, justificar e construir. Então, eu tenho no projeto de uma ponte, estudos, cálculos e gráficos, definir o sistema estático, os materiais, o que vai ser usado, qual material que vai ser usado. Vai ser concreto, vai ser metálico, vai ser misto, vai ser madeira, o que vai ser ali, tá? De acordo com o custo, quanto é que tem disponível, tá? Justificar dimensões adotadas para o vão e para as diversas partes, custo, e construir, de acordo com os detalhes gráficos e especificação do memorial descritivo. Então, as fases são os estudos preliminares, o anteprojeto e o projeto definitivo. Primeiro eu tenho o estudo, depois eu tenho o projeto básico e depois eu tenho o projeto definitivo. Eu tenho esses 3 itens, tá? Então, os estudos preliminares são os elementos para a fixação do vão da ponte, para melhor localização, fatores geológicos e econômicos. O anteprojeto são várias soluções técnicas, orçamento estimativo, tá? Esse anteprojeto que eu falei é o projeto básico também, eu já tenho um orçamento estimativo, tá? E o projeto definitivo são as melhores condições de custo e execução, tá? Aí aqui, documentos de projeto, planta de situação do local da travessia, indicando as regiões habitadas mais próximas, o corte transversal indicando o subsolo com detalhes de sondagem. Tá? Então, gente, como eu falei para vocês, o desenho, o laudo de sondagem, ele é algo importantíssimo. Por quê? Porque é esse laudo de sondagem que vai definir a minha fundação, o tipo da minha fundação, o meu custo de projeto. Se eu tenho um terreno que tenha presença de água, se tem uma quantidade de argila com água maior, a minha tendência é fazer uma ponte com maior rigidez. Então, assim, meu projeto vai sair mais caro, tá? Outro ponto, 4, elevação da ponte, podendo ser metade em vista e metade em corte longitudinal. E o 5, seções transversais da superestrutura e plantas da mesma. E 6, plantas e elevações da infraestrutura e da mesoestrutura. Detalhes de construção, plantas de forma e de ferragem. Memorial descritivo acompanhado de todos os cálculos. E orçamento e programa de execução. Como é esse programa de execução? Como é que vai ser executado? Se é dentro de uma mata, como é que vai iniciar esse processo? O programa de execução é o planejamento da obra, é a execução do planejamento da obra. Eu planejo como vai ser executada essa obra e eu executo da forma como eu planejei, tá? A gente fala dessa questão do programa de execução atrelado ao planejamento da obra, quando a gente fala também das etapas, da linha de investimento, quanto eu vou gastar naquela etapa e quanto do trecho vai ser realizado. A partir disso, eu vou fazer a medição e investir numa nova linha de investimento, tá? Que é um novo trecho a ser executado. Então, esse é o meu programa de execução. O programa de execução, ele não pode ser ele não pode assim acontecer somente se for para obra grande. Para as obras pequenas é necessário você chegar no local, no canteiro e ter um norte do que você vai fazer, tá? Aí, olha, gente, aqui o desenhinho, olha, aparelho de apoio, perfil, pilar, berço, aí superestrutura, lábios poliméricos que ajunta, berço de aproximação, tá todo o desenhinho ali que eu coloquei, tá, gente? Ali uma questão de um planejamento urbano ideal, sabe? Eu não ando planejamento urbano porque é algo que eu gosto muito. Professor, apareceu agora. Não, não conseguiu ver, não? Não, Hein? consegui, visualizou agora. Apareceu. Tá.
Assim, dados necessários para o projeto, elementos geométricos. Esse que é o desenho, assim. Aí é por isso que às vezes eu clico e eu deixo um pouco para carregar aí para todos vocês, entendeu? Aí chega uma hora que começa tipo, fica meio assim, sabe? Meio estranha a conexão. Aí eu pego, eu fecho a câmera e assim eu vou indo. Os elementos geométricos. Tá, Herbert. Aqui. Aí, assim, Herbert, o que eu estou falando? Desses elementos geométricos. Quando a gente fala em ponte, eu estou falando, eu estou conversando sobre um estudo de caso. Tu não pode encarar ponte somente como algo isolado. A ponte, ela é presente num projeto de estradas, tá? A ponte, ela é presente também quando a gente fala de elemento de projeto geométrico de uma estrada. E a partir disso eu tenho essa multidisciplinaridade com o concreto, e a partir disso eu faço uma mescla, uma união de tudo que a gente estudou nessas disciplinas. Quando a gente já vai passando das etapas, assim, quando a gente fica próximo da conclusão do bacharelado em engenharia civil, a gente começa a fazer essa união. Amanhã que eu tenho a questão do seminário integrado, que eu sempre faço uma revisão geral assim, do que a gente já viu, de questões que podem cair para ti, não é nada de questões que pode cair para ti, que vai cair para ti, assim, professor, eu quero fazer um concurso aí da vida, faz, entendeu? E assim, o que eu sempre faço, eu falo para meus alunos, tu vai terminar um bacharelado, faz uma especialização, professora, não é especialização, eu quero... Vai fazendo alguma assim, porque assim, o mercado de trabalho está muito competitivo, assim, eles perguntam para ti, numa seleção, quais as especializações que você tem. Eles falam, não, nem qual é a que você tem, eles falam quais as especializações que você tem. Então, assim, está tendo uma cobrança assim, muito grande em relação ao currículo. Então, assim, tudo é válido. É válido tu estudar para o concurso que tu aproveita e faz uma revisão geral de todas as disciplinas do bacharelado, a questão da especialização, a questão do mestrado, entendeu? Porque, assim, o mestrado, eu consegui, na época, o mestrado, mas porque eu tinha um trabalho mais tranquilo. Se tu tiver um trabalho mais tranquilo, de repente dá para te conciliar com o mestrado, mas se tu tiver um trabalho de louco, uma responsabilidade muito grande, assim, aí já vai pegar um pouquinho, entendeu? Então, mas assim, tudo é válido, assim, né? E seguir, montar o currículo, sabe? Aí, características da... Falo para vocês em relação a elementos de projeto geométrico, é baseado, é calcado nos manuais, tá? Porque, assim, para questão do concreto armado, as normas 6118, 6122, 6120, são as normas, tá? Umas normas que eu coloquei para vocês de ponte, são as normas. Quando a gente fala de infraestrutura, urbanização, planejamento urbano, a gente já fala de manual, tá? A gente já fala de manual. O manual é uma norma, tá? Aí está dizendo seu próprio estrado, elemento geométrico de estrado, características funcionais da ponte, tá? Elementos geométricos de rodovia. Gente, como eu falei para vocês, lembra que eu mostrei muito para vocês essa seção aqui da ponte, né? Gente, tem uma canaleta bem aqui no meio, olha. Não sei se tem na cidade de vocês, assim, tem o grade da pista e tem tipo a canaleta, assim. Aí essa canaleta é um dispositivo, é um meio-fio, um dispositivo que leva para os bueiros, depois dos bueiros, galerias, depois das galerias, as bacias de decantação.
O que é a bacia de decantação, professora? Eu nunca ouvi falar, já falei para ti. É o parque ecológico da tua cidade, é o pedalinho, aquelas pracinhas que tu vai para andar de bicicleta, jogar bola, que tem um lagozinho. Aquilo ali é bacia de decantação. Depois da bacia de decantação, ela vai para o rio, para o lago maior. Por exemplo, para fins de planejamento urbano, para cada estado tem uma bacia hidrográfica. No caso do norte, é a bacia do Amazonas. Aqui em Indaiatuba, Salto, tem o rio Tietê, entendeu? Tem o Tietê. Aqui próximo de casa tem o Parque Ecológico, que tem o canal do Parque Ecológico, que é muito extenso, é um lago que tem o pedalinho, é grande. Então, assim, quando vocês visualizarem, vocês veem que é a bacia de decantação que vai para a bacia hidrográfica, tá? Classes, velocidade diretriz. A velocidade permitida, tá? A máxima velocidade permitida por uma rodovia. Curvatura horizontal, os raios. Lá na aula de amanhã, que é seminário integrado, acho que vocês até viram isso aqui, eu falei de curva, rampa. Assim, uma estrada, ela é delimitada pela tangente, que é a linha reta, e as curvas e rampas, tá? Visibilidade, gente, é quando tu tá ou numa curva ou numa rampa em qualquer lugar, e aí tu vê um obstáculo na tua frente, tu vê um cachorrinho na frente, só que tu não quer atropelar o cachorro, gente. Tu não quer, só que tu aciona o freio, não dá tempo, e tu bate o cachorro. Quando tu olha e tu vê o cachorro lá na tua frente, tu freia, significa que tu teve a distância mínima de velocidade. Você olhou aquele obstáculo, passou a mensagem para o teu cérebro que tu tem que frear. E, gente, a garganta já tá esfriando a temperatura. Já tá indo embora, gente. Olha aqui. Eu reduzi muito a questão de aulas, sabe? Eu tô mais um projeto mesmo. A garganta ficou muito fraca, não tem coisa 2 anos. 2018 tinha todo o gás. Depois não. Largura da pista de rolamento, encostamento, perfil de via, super largura e inclinação transversal. Isso aqui, gente, projeto de estrada direto, tá? No manual. Olha, gente, aqui está dizendo trem tipo TB45, aqui eu tenho um desenhinho que eu coloquei aqui em 3D. Elementos geométricos das ferrovias, olha. Curvatura, declividade, concordância vertical, superelevação e trem tipo, olha. Aqui, quando a gente fala de ponte ferroviária, tá? Assim, o objetivo do nosso curso de pontes é o quê? Solicitação, o tipo de solicitação, tá? Qual é a demanda, algo que a gente vai ver já nesse material que eu deixei contigo, tu viu, que são as cargas variáveis, cargas acidentais. Tu dá uma olhada que já está contigo esse material, tá? Dados necessários para o projeto, elementos geométricos das pontes. Olha aqui, gente. Do que tu te lembra disso? Olha, tá aí, olha. A esponsidade. Isso aí a gente vê tanto na estrada quanto, assim, no projeto de ponte, a gente não vê tanto a questão da esponsidade. Mas tu tem o conhecimento do que é essa inclinação. A gente fala que é ponte esconsa ou esconso, tá? Elemento geométrico das pontes, definições, tramo, tá?
medida do tramo, que a gente fala braço mesmo. Vão teórico do tramo, vão livre do tramo, que são os apoios. Altura de construção, que tu já viu, que é da lâmina d'água até lá a parte inferior do tabuleiro, esconsidade e altura livre. Ah, professora, não me lembro. Olha lá na meso, tá, gente? Olha lá aqui. Vou aqui com vocês. Elemento topográfico, planta da rodovia em que ocorra a implantação da obra. 1.000 metros para cada lado da extremidade da ponte. Implantar, tá? Perfil da rodovia. Perfil da rodovia em que ocorre implantação da obra. 1.000 para cada lado, escala. Perfil da rodovia. Então, assim, eu tenho que ter essa medida livre para me implantar minha rodovia, tá? Planta do terreno no qual se deve implantar a obra. 50 metros para cada extremidade da ponte, 30 metros largura mínima. Curva de níveis de metro em metro, tá? E o perfil ao longo do eixo locado, 50 metros para cada lado de extremidade da ponte. E está dizendo que quando se tratar de transposição do curso d'água, seção do rio, segundo o eixo locado. Isso aqui são detalhamentos quanto à escala, tá? Isso aqui são detalhamentos quanto à escala. Como é que apresenta? Primeiro, gente, eu tenho um desenho em escala. Essa escala fala que eu tenho que liberar o meu terreno. E é por isso que quando eu vou fazer a implantação de uma ponte, eu tenho que ir logo, o meu estudo básico é projeto de desapropriação, tá? Projeto de desapropriação. Então, eu tenho que seguir esses critérios, tá? Vou fechar um pouquinho. Aqui. Isto daqui, o que que é isso? Isso aqui é um projeto de sinalização. Eu já tenho traçado da minha rodovia já implantado, né? E aqui de retenção, sabe? Diminuiu a seção da via. Eu tenho, quando eu tenho uma retenção, quando a gente fala uma diminuição da largura da seção da pista, tá? Eu tenho aqui todas as placas amarelas, atenção, a, é, a amarela, atenção, a vermelha, cuidado, tem que ter uma prevenção, tá? As azuis, elas já são mais informativas, então eu tenho tudo isso. Aqui embaixo, gente, olha aqui, bem aqui, olha, rampa ascendente, rampa descendente, face superior, horizontal, curvatura, face inferior, horizontal. Então, eu tenho aqui esse desenho aqui simples aqui de uma rodovia, mas está dando ênfase no relevo dela. Rampa aqui dados necessários para o projeto, elementos geotécnicos. Primeiro, gente, aqui, olha. Laudo de sondagem. Sobre o que é o laudo de sondagem, gente? Aqui, prestem atenção. Deixa eu pegar aqui o pincelzinho aqui. Tem uns que já sabem, encara isso aqui na hora. Mas tem outro que, professora, não me lembro. Fala aí, então. Primeira coisa, quando tu pegar um laudo de sondagem, tu vai olhar isso aqui, olha. Aqui, gente, nessa área quadriculada aqui, eu tenho uma gradação aqui, que vai de 1, 2, 3. É uma escala. Tem uns que vai de 5, 10. Isso daqui
é uma leitura de NSPT que a gente fala, tá? O NSPT é a resistência do solo à cravação do martelo. O primeiro 1 metro ele é descartado, ele é desprezado, porque ele é composto de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É restos de raiz, folha. E eu não tenho resistência onde eu tenho matéria orgânica. A partir disso, gente, eu já consigo verificar a resistência à penetração do meu solo. Por exemplo, esse solo aqui, ele é um solo que ele tem uma argila, ele é um solo que ele não tem uma resistência tão significativa. Por quê? Primeiro, ele é aplicado aqui nesse primeiro metro dele, aí depois ele chega aqui, e aí ele segue uma linearidade, e aqui ele ainda fica mais fraco ainda. Olha, gente, ele ainda volta ainda, olha. Tem solo, gente, que tu vai aplicando, ele já vai indo para cá já, olha. Ele já apresenta de primeiro uma resistência boa. Só que o solo, quando ele fica muito encostado nesse lado aqui, entre 2, a partir mais ou menos, gente, desse intervalo aqui, olha, para cá, daqui para cá, ele já começa a apresentar uma resistênciazinha. Só que nesse ponto também eu já tenho um nível de lençol freático. Esse solo aqui, ele é um solo de beira, assim, de beira de rio mesmo. Essa que é a denominação, gente. Ele é um solo muito argiloso. Ele é um solo muito argiloso. Ele é um solo que eu consigo identificar muito rápido o nível de lençol freático dele, tá? E assim, e é por isso que quando a gente vai fazer um projeto de ponte, a fundação ela é uma fundação muito robusta, é uma fundação muito grande, ou é assim aquela implantação daquela fundação de tubulação de ar comprimido, são tubulações muito grandes, assim, tubulões assim, envolvendo concreto armado. Por quê? Porque assim, próximos à ponte, onde eu tenho o rio, o lago, eu tenho NSPT baixo, no meu caso desse, tá? Tem tem um caso, gente, tem um caso, querendo tirar isso aqui, eu não consigo. Tem um caso de uma clínica, gente, era clínica normal. Eu construí ela junto com um amigo meu na época da pandemia, a clínica Bethesda, em Macapá. O solo da clínica, gente, era um solo tão bom que, assim, aos 24 metros não foi identificado o nível d'água, não foi identificado. Quando tu consegue ver se um solo é um solo mole ou não, quando eu consigo visualizar logo um nível d'água nesse laudo de sondagem. E esse solo não era assim, entendeu? E aí, é, na primeira aplicação, nas primeiras aplicações de NSPT, o solo ele ia embora logo para o limite. Ele logo estava mostrando nas primeiras camadas dele resistência à penetração, tá? Então, aqui, relatório de prospecção de geologia, esboço estrutural, descrição do equipamento empregado, sondagem de reconhecimento do subsolo, números suficientes de sondagem, atingir profundidade que permita garantir de não haver abaixo dela camadas de menor resistência, tá? E perfis
das profundidades por critérios alternativos a serem obedecidos em campo. E, por sua vez, estudos geotécnicos especiais que permitem a elaboração de projetos do conjunto, tá? Estudo geotécnico, o que é, gente? Já é uma avaliação mais detalhada do tipo de solo. Aí aqui eu tenho terreno, aterro, obra de arte. O aterro é o encontro, tá? Através disso, logo de sondagem, eu vou lançar a minha obra de terra, a minha obra de contenção. Então, assim, eu tenho estudo de estrada, eu tenho ponte, eu tenho concreto armado, eu tenho estudo geotécnico, eu tenho estudo da geologia de engenharia, então eu tenho vários estudos a serem explorados aí. Assim, como eu falei, tu não tem que olhar a ponte somente como a ponte, tu tem que contextualizar ela. Quais os serviços que envolve ali, envolve desapropriação ali. Por quê? Por conta dessa escala de projeto aqui, tá? Eu tenho que ter uma área livre para poder implantar essa ponte. Isso daqui é um projeto de sinalização vertical e horizontal, tá? A porque vertical, eu tenho marcas no piso e ali eu tenho placas. Então, eu tenho. Então, assim, como eu falei para vocês, eu, eu, eu passando para ti essas informações de projeto, elemento constituinte de ponte, solicitação, linha de influência, a minha mente está tranquila em relação a ti, quanto ao conhecimento de ponte. O restante, tu vai. Ah, professor, eu quero ser projetista. Vai. O mercado está aí, é teu. Entendeu? Vai seguindo. Tá? Olha aí, gente. Olha aí. De novo, olha. Muito fraco esse terreno. Olha só, ele vai embora. Linear ele. Quando o solo é bom, gente, ele vai embora. Ele fica assim, olha. Ou então ele fica assim. Ele só tende a crescer, sabe? Só que esse aqui, olha, coitado. Aqui nas últimas camadas que ele já apresentou uma resistência, mas paralelo a isso ele tem aqui aqui um poço aqui artesiano. Olha, gente, parâmetro que a gente fala, olha, essas plaquinhas aqui de concreto aqui, aterro estrutural, aí foi feita uma análise, gente. Foi verificado, sabe o quê? Bora colocar mecanismos dentro dele que eu possa reforçar isso aqui ou que eu possa tirar a água dele sem problema nenhum. De forma que eu possa dar estabilidade para esse veículo que vai passando, que ele vai entrando. O nome disso é encontro, tá? O nome disso é encontro, tá? Então, assim, gente, além de geologia, tem essa outra disciplina que são obras de contenção, são dispositivos, sabe? São dispositivos de contenção. A gente fala em outras faculdades de obras de terra. Eu já ministrei, que foi o muro de arrimo. O muro de arrimo, ele é um muro de beira de rio que ele tem como objetivo aguentar a tração, muro de arrimo, tá? Eu tenho um muro de gabião, que eu me empuxo, que é a contenção mesmo da passagem de água. A água vai e volta, a água não atua sob pressão nele. Olha aí, gente. Olha a ponte aí, olha a enchente. Olha, situação normal, enchente, olha, inundação. As diferenças, olha, tipo, primeiro, tem uma situação, tá na enchente. Só que quando está na fase de inundação é calamidade pública. A diferença aí, olha. Quando tá em inundação é calamidade pública, gente.
Aqui, olha, alagamento, quando chove, tal. Aqui, situação normal, rio e lago, ele está ele tá operando de forma como ele é para operar mesmo, tá? Ele está operando. Elementos hidrológicos. Para essa questão, gente, a questão do mapa de chuva, a questão de ciclo hidrológico, ele tem que estar muito presente, principalmente quando a gente vai trabalhar dispositivos de drenagem ou rede urbana, tá? Aí está dizendo elementos hidrológicos. A. Cota de máxima, enchente e estiagem. Medidas físicas. Área da bacia hidrográfica, extensão do Talveg em quilômetros, altura média anual das chuvas em milímetros, declividade média do espelho d'água, tá? Notícias sobre mobilidade do leito do curso d'água. Aí o D, se a região for de baixa ou influenciada por maré, a indicação dos níveis máximos e níveis e mínimos das águas, informação sobre obras existentes na bacia. E F, notícias sobre serviços de regularização, drenagem, retificação ou proteção das margens. Isso aqui é mais a nível de informação, tá, gente? Só para te ficar sabendo e tal. É importante, valia para ti, tá? Eu ponho. Elementos acessórios, elementos anexos, tá? Existência de elementos agressivos, agressividade da água, pH, teor de substâncias agressivas. Assim, gente, eu não sei onde a região tu mora, é água doce, água salgada, se a água do mar ela é salgada, ou é rio, que é água doce. O problema é a salinidade da água. É o maior inimigo do concreto. Por quê? Porque esse sal, o concreto ele é poroso, então ele vem poro por poro para oxidar, para corroer a barra de aço, tá? Materiais de ação destrutiva sobre o concreto, como eu te falei. A gente fala também dessa reação álcali agregado, quando a gente fala desse pH ácido, tá? Gases tóxicos de terrenos pontanhosos, cavas de fundação. E B, informações de interesse construtivo ou econômico, condições de acesso ao local da obra, procedência dos materiais de construção, épocas favoráveis para a execução dos serviços, possível interferência de serviços de terraplanagem, desmonte de rocha, condições de obtenção de água potável. Isso aí tudo é uma coleta de informações, tá, gente? Que é de grande valia. Efeitos de terremoto. Tem terremoto? É comum. Então, assim, qual é, qual é o cenário? Tá? Qual é o cenário? Tem terremoto? Não tem? Isso aqui, interesse construtivo ou econômico, é a questão desse levantamento, tá? É a questão desse levantamento de informações no local, tá? Aí, deixa eu voltar aqui contigo. Tá, deixa eu ver. Não, pronto. O Rafael. Rafael, deixa eu tirar um pouquinho o teu microfone, mas se tu quiser falar, fica bem à vontade, tá? Ai, gente, não sei. Aqui. Gente, sobre essa, sobre essa lista de exercícios aqui, tá?
falar para vocês o seguinte. Aqui, a primeira questão está falando qual não está relacionada com a função de aparelhos de apoio das pontes, tá? Então, assim, daqui eu tenho 4 itens que estão relacionados ao aparelho de apoio das pontes e uma não está, tá? Então, bora aqui para a sequência, tá? Primeiro, aproximar a real estrutura, a solução proposta. Qual alternativa não está relacionada à função do aparelho de apoio das pontes? Aí, o primeiro, aproximar a real estrutura, a solução proposta pelo projetista. Assim, gente, essa alternativa ela está correta. Por quê? Porque, assim, o gabarito diz que eu tenho uma estrutura, essa estrutura ela foi dimensionada, tá? E o aparelho de apoio é um item integrante dessa solução proposta, tá? No item B, eu tenho transmitir os esforços da superestrutura à mesoestrutura. Gente, eu tenho a meso aqui, eu tenho o aparelho de apoio, tenho a superestrutura. Lá em cima, o tabuleiro é a supraestrutura. Então, assim, eu tenho meso, superestrutura, e aqui nesse meio aqui eu tenho o aparelho de apoio, tá? Outra, interliga a cortina de contenção às infraestruturas de ponto. Não, gente, essa aqui está incorreta. Por quê? Porque, assim, aparelho de apoio aqui, meso é aqui, infra é aqui, cortina de contenção é aqui. Então, assim, presta atenção que na nossa V1 eu vou perguntar sobre as partes da ponte. Então, tu tem que estar muito atento, tem que estar muito localizado quanto a essas partes, tá? Outra, letra D. Usualmente são catalogados pelo grau de liberdade material de composição. Sim, gente. A gente fala desse grau de liberdade porque às vezes o aparelho de apoio ele movimenta, tem uma similaridade com o rótulo que a gente fala. Material de composição, porque eu tenho esses diversos tipos de materiais, tá? E a letra E apresenta facilidade de montagem no momento da execução. Sim, é fácil. É a parte mais fácil, gente, é colocar o aparelho de apoio no momento da execução. Aí aqui, gente, sobre o método dos deslocamentos sucessivos no material de vocês, método construtivo de pontes e viadutos que consiste na construção da superestrutura, pois segmentos atrás de um dos encontros e na sua sucessiva translação longitudinal de uma distância igual ao comprimento de um segmento. Sobre a aplicação desse método. Assim, gente, ele colocou, é o que eu sempre falo para vocês, quando a questão lá das questões do ENAD, tu fica com medo do texto. Não é para tu ficar com medo do texto. Ele está falando assim, qual é o método do deslocamento sucessivo, tá? Aí, aqui, gente, aqui, se não me engano, é a letra A, por quê? Porque, assim, é viga contínua, assim, aí tá colocando aqui a questão, duas opções, ou a viga contínua ou a viga Gerber, que a gente fala, a viga Gerber é uma viga de montagem, é uma viga de montagem. Ai, gente, não consigo escrever aqui. É uma viga, gente. Não. A viga Gerber é viga de montagem. Ponto. Tá? Em arco tabuleiro superior ou inferior, tu te lembra, ou suspensa ou através de tirante, tá? Então, assim, nessa segunda questão, é a letra A, tá? Aí, aqui, eu tenho aqui, olha, os estados limites de serviço, que é o ELS, estão relacionados à durabilidade e boa utilização funcional das estruturas, com sua aparência e com o conforto dos usuários.
Essa questão, gente, fala lá do concreto 1, gente. Eu tenho duas etapas no meu concreto: o estado limite de serviço e o estado limite de utilização ou estado limite último. O estado limite de serviço, ele vai para trinca, fissura, rachadura, mas ele não chega à ruína. Diferente do estado limite último ou de utilização, em que ele vai para a ruína, tá? Então, aí tu já sabe a resposta, não vou te falar. E a quarta questão, ela é um requisito lá do concreto 1, mas olha aqui a norma, isso aqui é mais para falar, da norma da ponte, que é a NBR 7.187, que é a ponte de concreto armado protendido, e fala dessas 3 solicitações, tá? Que tá aí na opção para vocês, viu? Qual é a terceira questão, gente? É certo ou é errado? Hein, gente? E a quarta questão, qual é? Essa quarta questão só vai mostrar para ti que o que a gente vai ver de deformações, tal, foi algo que tu já viu, que não é nada. Ah, professor, é algo totalmente novo. Não é. Não é. Aliás, isso, até esses estudos de caso, de estradas, coisas que eu estou conversando com vocês, é algo que teoricamente vocês já viram. Hein, gente? Vocês respondem ou não? Não, professora, eu não quero. Certo. Letra D. E a terceira? Certo ou errado a terceira? Certo. Certo. E a quarta é a letra D, né? Sim. Tá. Tá aqui. Isso aqui é mais uma revisãozinha, uma coisa só para te verificar. Aí, semana que vem, vou passar mais um exercíciozinho assim para a gente. Vai guardando isso aqui, viu? Vai guardando isso aqui, que é mais ou menos nesse estilo que vai ser pedido. Não assim, mas só um pouquinho mais difícil. As alterações, não sei. Ah, gente, eu não sei. Não estava salvar isso aqui. Aí, pessoal, deixa eu ver aqui mais. Gente, na próxima aula que eu vou iniciar o conteúdo, tá? Eu vou falar desse conteúdo aqui. Não vou iniciar agora, porque, enfim, já tá. Eu tô meio abaixo. Semana que vem. Esse aqui, olha, deixa eu fechar. Olha, gente, eu vou iniciar. Não vou iniciar assunto novo agora, não. Semana que vem eu inicio para vocês. Vai ficar melhor, vai ficar mais bacana. Esse aqui, olha, gente. Esse aqui eu mandei para vocês, olha, solicitação. Olha aqui, a gente vai conversar. Faz um exercíciozinho. Olha aqui, fluência. Ó, mandei, né? Vou estudando isso aqui, gente. Olha, tem um exercíciozinho aqui, olha. Tem. Força centrífuga. Aí a gente já vai conversar. Olha, esse daqui é maior, olha. Ele tem 47 slides, ele. Aí a gente vai conversar sobre ele. Ó, tem um exercíciozinho aqui. Aí eu vou preparar um, uma listazinha de exercícios disso aqui, ó, gente. Como eu falei para vocês, isso aqui tudo já é uma revisãozinha. Olha, de novo, gente, olha, efeito da carga móvel cortina, olha como é que é. E por que eu tenho essa aplicação do tirante, da cortina tirantada no sentido contrário? Entendeu? Então,
carga móvel. Tudo isso é coisas que a gente vai conversando, entendeu? As classes. Aí depois disso, olha que ponte ferroviária. Aí depois disso a gente vai fazer um exercício sobre tudo isso aqui, entendeu? Olha, isso aqui acho que. Aí é isso, gente. Eu vou parar um pouquinho mais cedo, porque semana que vem aí a gente estende um pouquinho. Quero iniciar e finalizar esse material de solicitação de ponte, tá? Semana que vem, dia 4. Olha, qual é o teu nome? Cadê tudo aqui? Eu não tô te vendo. Hum. Não, o que que eu faço? Sabe o que que eu faço? Eu pego aqui, baixar a lista de presença. Aí nessa lista de presença, que eu vou baixar agora, que eu já estou baixando, eu consigo ver o nome de todos vocês, a hora que vocês entraram, a hora que vocês saíram, e através disso eu dou a presença, entendeu? Tá, já estou finalizando aqui, ele está falando com você, tá, professora? Tá, eu já estou finalizando aqui, tá? É até melhor porque essa turma de vocês aqui tem quase 100 alunos, aí para chamar um por um vai dar umas meia hora só. Eu chamando, olhando, aí fica cansativo para vocês e para mim. E aqui eu já tenho o nome de todos vocês, tá? Aí, assim, geralmente faço, tem uns que entram depois, aí eu dou presença, fico até o final. Só quem não apareça de forma nenhuma, aí eu não dou presença, não. Tá bom? Então, Professora, pode falar. teve um dia que eu não consegui acompanhar a aula. Aí eu perdi esse dia, mas eu assisti a aula depois. No caso, se precisar depois, eu posso falar para a senhora que eu repus para tirar essa falta? Eu acho que pode, Matheus. Acho que pode. Mas só se precisar lá na frente. Assim, sim, sim. Eu só não considero do tipo, tem uns que nunca assistiram uma aula minha, entendeu? Mas se tu tiver uma. Eu já vi que tu tem uma frequência regular, não tem problema. Aí a professora tive um problema semana passada, mas eu assisti. Mas tudo Tá bem. certo. Obrigado, professora. Tá bom. Então tá, gente. Professora, boa noite, viu? Oi, Everton. Boa noite. Tá aqui, pessoal tá dando presença, boa noite. Então tá, gente. Eu vou encerrar aqui para a gravação, tá? E aí a gente